Mais um vídeo da série sobre análise de carteira dos inscritos aqui do canal, então vamos direto aqui para a carteira que eu vou analisar hoje, que é a carteira do Iago. Hoje eu vou analisar só essa carteira aqui porque ela tem alguns pontos bem importantes pra gente aprender juntos aqui. Aproveito para agradecer a todo mundo que mandou essas carteiras para serem analisadas. Uma vez por mês eu faço um vídeo desse aqui sobre análise de carteiras, esse aqui é o episódio 4. Já fiz vídeos com 3 carteiras sendo analisadas, já fiz vídeo com 2. Nesse aqui eu vou analisar só essa carteira aqui do Iago. Tô testando aqui para ver qual que é o formato ideal, qual que vocês gostam mais de assistir. E só lembrando que se você quiser participar no próximo mês, você pode mandar tranquilamente sua carteira, que eu não vou mostrar o seu nome inteiro, não vou mostrar o valor que você tem investido. A ideia aqui não é essa, é só analisar a sua estratégia, as suas alocações, para eu fazer as minhas observações. Nada do que eu faço aqui é uma recomendação de investimento. A única coisa que eu vou falar é o seu primeiro nome e analisar aqui a sua carteira e fazer os meus comentários aqui sobre a sua carteira, para que tanto eu quanto você que está assistindo aqui possamos aprender mais sobre a montagem de uma carteira de investimentos. Então esse aqui é o e-mail que o Iago me mandou. Fala, Daniel, tudo bem? Poderia analisar minha carteira? Sou investidor especializado em fundos imobiliários, então procuro diversificar minha carteira dentro dessa categoria de investimentos no qual me identifico bem para o meu perfil de investidor. Então aqui já vai o primeiro elogio ao Iago. Muito legal que ele já tem uma classe de ativos que ele se identifica mais, estuda mais, se aprofunda mais e ele conhece o perfil de investidor dele. Isso é bem legal quando você monta uma carteira de investimentos. Você conhecer o seu perfil, saber qual o seu objetivo, para que a partir daí você defina a sua estratégia, que é uma das coisas mais importantes, se não for a mais importante quando você monta a sua carteira de investimento, ter a sua estratégia definida. Então tá aqui ele falando, ó, meu objetivo é me aposentar usando essa renda como complemento daqui a uns 25, 30 anos. Essa informação aqui é importante, a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Meu foco está mais nos proventos, no qual gosto da particularidade dos FIIs também, que é estável e constante. Todo mês recebo algo próximo dos meses anteriores em regra. E aí ele mandou um print aqui da rentabilidade dele como tá lá no site do Status Invest. A linha amarela aqui é a carteira. Veja que num período de 2 anos aqui ele tá ganhando dos principais índices, tá praticamente em linha aqui com o CDI, que é o que se espera mesmo dos fundos imobiliários. Lembrando que os fundos imobiliários pagam quase toda a sua rentabilidade através dos proventos, e esses proventos são isentos de imposto de renda. Então, se você tá empatado com o CDI, na verdade você tá ganhando. Se você tá investindo no CDI ou no Tesouro Selic, você vai pagar imposto de renda e os fundos imobiliários pagam essa rentabilidade para você todos os meses isentos de imposto. E o que se espera é que numa janela maior, os fundos imobiliários vão superar o CDI, vão ficar acima do CDI. Aqui a gente tem uma janela de 2 anos, que é uma janela relativamente curta para a gente analisar a performance de uma carteira de renda variável, mas a rentabilidade dele sim tá boa. Então aqui estão os 27 fundos imobiliários que o Iago investe. Ele mandou a planilha dele aqui. Eu conheço boa parte desses fundos imobiliários aqui, sei que são de qualidade, mas a primeira observação que eu gostaria de fazer sobre a sua carteira, Iago, é se você realmente precisa de uma quantidade tão grande de fundos imobiliários assim. Eu sei que você falou que você gosta dessa classe de ativos, que é a que você mais se identifica, mas 27 fundos imobiliários é uma quantidade bem grande. Os especialistas sugerem que para uma diversificação dentro de uma única classe de ativos, você tenha no máximo 15 ativos. A partir daí você já vai estar pulverizando. O que isso significa? Que você tem uma quantidade de ativos tão grande que você vai andar muito próximo da média, muito próximo do que é o IFIX. Quando a nossa ideia, quando a gente investe em ativos individuais, tanto ações quanto fundos imobiliários, é superar a média. A gente está tendo um trabalho maior para ter um retorno maior. Porque se a gente vai andar dentro da média, seria muito mais simples simplesmente comprar uma ETF ou um fundo de fundos que segue muito próximo da média, paga os dividendos ali e vai dar na mesma, entendeu? Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é que você tem 3 fundos de fundos. Você tem aqui o HGFF, o RFOF e esse RVBI. Muito provavelmente esses 3 fundos aqui, eles têm uma sobreposição muito grande. Se você for analisar em quais fundos eles investem, muito provavelmente eles vão estar investindo em fundos muito parecidos, inclusive em fundos que você já tem em carteira. Então eu acho que 27 fundos imobiliários é uma quantidade bem alta. Acho que você poderia talvez fazer uma limpeza. Por exemplo, você tem 5 fundos de shoppings, você poderia tirar 2, ficar com 3. Desses 5 que você tem, eu mesmo tenho 2 em carteira. Eu tenho o MAL 11 e o XPML. Então você poderia analisar esses 5, tirar 2, se questionar se vale a pena você ter fundos de fundos na carteira. Se você quiser ficar, talvez ficar com apenas um deles, entendeu? Fazer uma reciclagem aí para você ficar com no máximo 15 fundos imobiliários. Na minha carteira eu tenho 10, que eu já acho suficiente. Porque pensa bem, você vai ter tempo para analisar o relatório de todos esses fundos imobiliários da forma que esses ativos necessitam que você dê uma atenção para eles quando você compra ativos individuais? Eu acredito que não, é uma quantidade bem grande. Os fundos de investimentos de ações, vários fundos de profissionais do mercado, eles costumam ter nessa faixa de 15 ações dentro do fundo para não pulverizar demais, e é um número bom de ações que eles conseguem acompanhar. Então eu sugiro que você deixe no máximo 15 na sua carteira. Eu, no seu lugar, pegaria os 15 aqui com a melhor qualidade e deixaria esses em carteira, que com os 15 melhores que você tem aqui, muito provavelmente você vai superar o IFIX no longo prazo. Eu tenho esse vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, onde eu mostro uma forma muito eficiente de você selecionar os melhores fundos imobiliários. Então fica aqui para você, Iago,
e para você que está assistindo essa análise, é uma ótima forma de você selecionar os seus fundos imobiliários. É a forma que eu usei para selecionar os meus da minha carteira. Agora, a principal observação que eu quero fazer sobre a sua carteira é a seguinte: é muito legal que você se identifique mais com uma classe de ativos específica. Todo mundo tem aquela classe de ativos que gosta mais de acompanhar, seja fundos imobiliários, ações, criptomoeda, até renda fixa. Mas cada classe de ativos tem uma função específica dentro da carteira. Fundos imobiliários é exatamente o que você falou no seu e-mail. Ele nunca vai te surpreender para cima, não vai valorizar 100% num ano, não vai acontecer isso, mas também não vai ter uma grande desvalorização, a não ser que você compre um fundo monoativo e esse fundo perca esse inquilino, mas a gente sempre vai investir em fundos mais diversificados. Então o fundo imobiliário, ele é sim renda variável, ele pode variar para cima e para baixo, inclusive no momento atual os fundos imobiliários eles estão tendo uma queda, o que pra gente é uma oportunidade, a gente pode comprar mais cotas com menos dinheiro e os fundos imobiliários e as ações pagadoras de dividendos pagam pelo número de cotas que você tem, não pelo valor que você tem aplicado. Sempre que passa por esse momento de queda é uma oportunidade, mas o fundo imobiliário ele tem essa característica. Eu gosto bastante de ter fundos imobiliários na carteira, mas ele tem uma função específica, que é te dar uma exposição a imóveis de maneira simplificada. Ele é um ativo que não vai ter grande variação, vai variar menos do que as ações. Eles te dão essa renda mensal para você, isenta de imposto de renda, que gera esse fluxo de caixa na sua carteira, que você pode usar esses proventos para investir tanto nos fundos imobiliários quanto em outras classes de ativos da sua carteira que estejam talvez numa melhor oportunidade. Então os fundos imobiliários eles são excelentes mesmo para uma pessoa que está querendo construir uma carteira previdenciária quando ela já está na fase de viver de renda. Mas na sua carteira você diz que você tem essa carteira para um objetivo de 25 a 30 anos, entendeu? A sua janela temporal é bem grande. Isso é legal, você tem uma visão de longo prazo, você está construindo uma carteira para bastante tempo. Então, como você tem uma janela de tempo muito grande, a pergunta que eu quero fazer para você, Iago, e para você que está vendo esse vídeo aqui que talvez tenha uma carteira de 100% fundos imobiliários e você ainda é jovem, tá aí na casa dos 20, 30 anos, tem uma janela de mais de 20 anos aí para sua carteira, será que uma carteira de 100% fundos imobiliários é a carteira ideal para esse seu objetivo? E uma outra pergunta que eu quero te fazer, será que uma carteira para uma janela tão grande assim que você tem, de pelo menos 25 anos, será que uma carteira 100% alocada no Brasil, investida em reais, é a mais eficiente e a mais segura? Porque pode fazer sentido na sua cabeça você tá construindo uma carteira 100% em fundos imobiliários para você viver de renda lá na frente. Só que eu não tenho como garantir isso, renda variável, como diz o nome, varia, é imprevisível o que vai acontecer no futuro, mas muito provavelmente a sua carteira vai ter uma eficiência muito maior se você não investir somente em fundos imobiliários, mas se você tiver uma carteira diversificada, se você talvez tiver uma pequena parte em ações e principalmente se você tiver uma parte da sua carteira, não precisa ser grande coisa, você pode ter a maior parte da sua carteira sim em fundos imobiliários, se essa é a classe que você mais gosta, mas se você tiver uma parte da sua carteira em ações internacionais, tem um potencial de valorização bem maior do que os fundos imobiliários e ainda vão te proteger do risco Brasil, que o seu dinheiro vai estar atrelado ao dólar. A gente sabe que no longo prazo o dólar sempre bate o real, em pequenos períodos o dólar pode até se desvalorizar em relação ao real, como aconteceu ano passado em 2023, mas olha o que está acontecendo esse ano aqui, o dólar subiu bastante esse ano aqui, então quer dizer, a sua carteira 100% fundos imobiliários aqui está se desvalorizando em relação ao resto do mundo, e a gente não pode ignorar o dólar, porque grande parte das coisas que a gente consome aqui tem o preço atrelado ao dólar, então quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, a sua carteira está perdendo valor também. Então essa é uma resposta bem pessoal. Existem pessoas que investem sim 100% em fundos imobiliários, mas eu só acho que isso faça sentido em dois casos. Primeiro, se a pessoa está montando uma carteira e ela já está muito próxima da fase de viver de renda. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha 55 anos e pretende se aposentar com 60, então ela já está montando uma carteira para daqui a 5 anos ela já viver de renda desse valor. Nesse caso, eu acho que faz sentido sim ela montar uma carteira 100% fundos imobiliários. Ou então uma pessoa como o professor Baroni, que já falou várias vezes que investe 100% em fundos imobiliários, mas ele é profissional em fundos imobiliários. O trabalho dele, ele vive e respira fundos imobiliários. Então, para ele faz muito sentido, porque ele entende muito mais do que a média das pessoas. Então, ainda que ele esteja investindo em uma classe só, como ele tem um conhecimento muito elevado sobre isso, ele consegue gerar uma rentabilidade maior sobre esses fundos imobiliários. Acredito que esse não seja o seu caso, Iago. Acredito que você seja um investidor comum, assim como eu sou, uma pessoa que trabalha, não é especialista em investimentos. Você simplesmente trabalha e aporta todos os meses visando a sua aposentadoria. Então é uma resposta bem pessoal, é o seu dinheiro, é a sua aposentadoria, mas eu vou falar para você o que eu faria e aí você pensa e considera isso que eu tô te falando. O que eu faria é, eu deixaria sim a maior parte em fundos imobiliários na sua carteira, se você gosta, se essa é a classe de ativos que você mais se identifica, mas eu pegaria uma parte da sua carteira, 1/3 da sua carteira pelo menos, e colocaria em ações internacionais. Se você não quiser, se você preferir muitos fundos imobiliários ao invés das ações pagadoras de dividendos, você nem precisa investir em ações do Brasil. A sua parte alocada no Brasil pode ser 100% em fundos imobiliários, mas o que eu faria? Eu pegaria 30% da sua carteira, colocaria 25% em ações internacionais e 5% em criptomoeda. Se você
você não gosta de criptomoeda, beleza, eu pegaria esses 30% e colocaria tudo em ações internacionais e eu faria essa alocação através de ETFs, porque olha só que maravilha, você vai comprar apenas um fundo, por exemplo, um IVVB11 ou um BIVB39 para investir em ações internacionais e na parte de criptomoedas, um Hash11 que você já pega 10 criptomoedas, a maior parte vai estar em Bitcoin e o restante diversificado em outras, ou se você só gosta de Bitcoin, poderia pegar um QBTC ou um BIT11 que investe 100% em Bitcoin e aí sem complexidade nenhuma, com uma única ETF você já estaria exposto a criptomoedas e uma única ETF você estaria exposto ao mercado americano, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Sem precisar perder tempo com isso, você pode continuar focando nos fundos imobiliários, mas a sua carteira vai estar mais protegida e ela vai ter uma eficiência maior. Como eu falei, não tenho como garantir o futuro, mas olha, numa janela de 25 a 30 anos, eu apostaria uma grana aqui com você que a sua carteira vai ter uma rentabilidade muito maior nessa janela de tempo se você tiver uns 30% aí em ações internacionais ou uns 25% em ações internacionais e 5% em criptomoedas. Aí talvez você esteja vendo esse vídeo e se pergunte, ah, mas ele quer viver de renda, ele gosta dos proventos. Beleza, não tem problema, essa carteira aqui, da forma que eu tô falando, ela vai ajudar ele a cumprir esse objetivo de maneira muito mais eficiente, porque lá na frente, quando tiver faltando, por exemplo, uns 5, 10 anos para ele se aposentar, ele vai aos poucos convertendo esses 30% em fundos imobiliários, só que ele vai ter muito mais dinheiro para fazer isso. Ele vai conseguir comprar muito mais cotas de fundos imobiliários, porque essa parte da carteira dele, muito provavelmente, é uma chance muito alta de nessa janela de 30 anos se valorizar muito mais. Se ele não rebalancear, é capaz dessa parte da carteira dele virar 40, 50% da carteira. Eu tenho até um vídeo, Iago, que é bem antigo do canal, bem no começo, é um dos primeiros vídeos do canal, já faz mais de 2 anos que eu postei esse vídeo, que é esse vídeo que tá aparecendo aí na nossa tela, que ele cai como uma luva para essa explicação que eu tô dando aqui. Nesse vídeo eu faço uma comparação, uma pessoa que quer alcançar um salário mínimo de renda passiva. É normal que a gente já pensando em renda passiva, a gente já pense nos fundos imobiliários, mas nesse vídeo eu comparei se a pessoa tivesse usado só os fundos imobiliários para alcançar esse objetivo ou se a pessoa tivesse usado somente a ETF IVVB11, em qual dos dois ela alcançaria mais fácil esse objetivo. Assiste esse vídeo aqui que você vai entender 100% isso aqui que eu tô tentando te explicar. Vou deixar ele também aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Então te agradeço, Iago, por você ter mandado a sua carteira, parabéns por você ter começado a investir, por você ter a sua estratégia, o seu perfil de investidor bem claro. Resumindo, as minhas sugestões são essas. Eu pegaria 30% da sua carteira e alocaria em ações internacionais e talvez uma partezinha ali em criptomoedas. E na parte de fundos imobiliários, eu daria uma filtrada nesses 27 fundos imobiliários aqui. Pegaria os melhores 15 e deixaria esses na sua carteira para você acompanhar eles melhor. Esse vídeo tá indo pro ar no dia 17/6, que é o dia do meu aniversário. Tô fazendo 36 anos, então deixa os parabéns para mim aqui nos comentários, assim eu já sei que você também ficou até o final do vídeo. E eu vou deixar para você esse vídeo aqui, que é o vídeo mais recente da série Bora Aportar, o vídeo onde eu faço o meu aporte mensal todos os meses aqui com você aqui no canal.